Bom, boa tarde, bem-vindos aí. Agradecemos aí a todas as pessoas da mídia que estão presentes aqui para dar esse apoio às três federações. Nós, há cerca de um ano atrás, estamos fazendo já um trabalho em conjunto, a FAENG, FIENG e FEComércio, no intuito de trazer para o empresariado do agronegócio, da indústria, do comércio de bens, serviços, turismo, conhecimento, mas mais que isso, um entendimento sobre o setor produtivo inteiro. Nós nos complementamos e estamos, pela primeira vez, talvez, na história do Brasil, três grandes federações fazendo esse tipo de trabalho. É uma iniciativa nossa, conjunta, e eu aqui vou dividir com os nossos amigos e irmãos aqui. Muito bem, boa tarde. Nadim, presidente Flávio. É Minas saindo na frente mais uma vez. Minas mostrando que é possível o setor produtivo se juntar para ter uma convergência positiva, para que toda a sociedade, seja ela rural, seja ela do campo, venha ter vidas melhores. Esse é que nós fazemos no nosso dia a dia, isso que a classe produtora rural tem feito nesse Brasil. Não estamos sozinhos, os nossos produtos precisam ser industrializados e precisam ser comercializados. E a gente sabe o potencial produtivo que esse Brasil tem e terá muito mais, e temos a obrigação de continuar produzindo e garantindo segurança alimentar, não só para os brasileiros, mas para uma parte gigantesca do mundo. E estarmos alinhados nesse momento aqui em Minas Gerais, tanto com a FIENG, como também com a FEComércio, é muito bom para o setor produtivo. Isso gera força, isso gera ganho político, isso gera melhores negócios, melhores oportunidades para todos nós. Então, a classe produtora da agropecuária mineira fica muito feliz desse nosso primeiro encontro. Tenho certeza que outros virão e nós vamos estar juntos mais do que nunca para continuar fazendo o que esse Brasil precisa, que é trabalhar, gerar emprego e gerar riquezas para Minas e para o Brasil. Conforme o Nadim e o Toninho já falaram, o nosso objetivo aqui é ampliar a voz do setor produtivo, é empoderar esse segmento que é transformador, é portador de futuro para a nossa sociedade. E a união, ela traz a força, e nós acreditamos que essa união de três entidades do Sistema S, três entidades do segundo estado mais populoso do Brasil, de uma das economias mais dinâmicas do nosso país, pode sim e tem um potencial enorme de transformação, não somente aqui em Minas, mas no Brasil. Então entendemos que há muitas sinergias entre as três casas, há muito em comum e que isso deve ser explorado ao máximo para que a sociedade possa beber na nossa união e na nossa capacidade de, juntos, setores produtivos, transformar aí a vida do brasileiro, sendo portadores de futuro, sendo portadores de transformação social das pessoas. Primeiro, o exemplo de hoje. A cidade de Uberaba foi escolhida porque nós tínhamos um evento da FEComércio. Eu convidei a FAENG e a FIENG, os presidentes vieram para que eles possam falar, não só para o pessoal, né, do comércio de bens, serviços, turismo, mas estamos convidando também toda a classe de empresários dos três setores. Então, hoje, o pontapé inicial é isso. Nós vamos conversar com as três federações, com os três representados das três federações. E também temos outros trabalhos conjuntos que nós vamos citar aqui também. Um exemplo prático, por exemplo, aqui em Minas Gerais, no costume alimentar. Nós do campo não sabemos o que, com essa mudança de hábitos alimentares, o que está acontecendo. O comércio sabe. Então, se a gente tiver uma ligação, uma união e um contato mais íntimo, mais justo e mais próspero e mais perto, nós podemos, lá no campo,
fazer um queijo da qualidade que comercialmente está sendo mais bem vendido. Então, na prática, esse acesso entre o comércio, a indústria e o setor produtivo do campo vai facilitar para que a gente possa encaixar os nossos produtos de forma mais assertiva e atendermos o consumidor final, que é essa a nossa missão, de forma plena e de forma clara, para que eles possam ficar plenamente satisfeitos com o que nós produzimos aqui em Minas Gerais. O queijo é só um exemplo, mas isso serve para o café, isso serve para o mel, isso serve para vários outros produtos. As três entidades têm uma capilaridade grande no Estado e nós poderemos também implementar unidades em conjunto. Já assinamos um MOU nessa direção e dessa maneira a gente vai poder atingir cidades de menor porte, onde hoje não viabiliza uma unidade só do SES, uma unidade do SES Senai, uma unidade do Sesc Senac, uma unidade do Senar, mas com as três entidades juntas, a gente vai poder acessar cidades onde a gente hoje não pode ter uma atuação, uma participação efetiva. Com isso, a gente vai reduzir custos, gerar sinergias e multiplicar as oportunidades nas ofertas dos produtos do Sistema S que nós representamos para toda a sociedade mineira. Isso é um grande ganho, já que as nossas entidades eles têm um cunho de formação profissional e também social. Então, só nessa ação entre as três entidades já há uma sinergia enorme, mas a gente poderia falar também, além do encadeamento produtivo que o Toninho falou, além da escuta coletiva que o Nadinho falou, proposições para o poder público em conjunto, aumenta muito a nossa força política, debates juntos, por exemplo, da Assembleia ou da Câmara Federal. Então, quando os três setores estão juntos, a força política do setor produtivo aumenta muito. São essas as vantagens e as sinergias. Tem mais uma, só para finalizar, por favor. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre o olhar para o pequeno produtor, o pequeno empresário, aquele de bairro, que hoje é pequeno, mas amanhã ele tem a possibilidade de se tornar grande também. O pequeno é justamente o que mais bebe na União, né? Porque como a gente está melhorando a capilaridade, vai melhorar a capacidade nossa de atingir o pequeno. Porque o grande ele pode estar no pequeno centro e se mover para ter acesso à informação, para ter acesso ao conjunto de produtos e serviços. Já o pequeno não, ele precisa de um atendimento mais próximo. Então, todas as nossas entidades já têm ação para o pequeno, às vezes elas não têm a capilaridade necessária. Então, essa ação, levando capilaridade, ela vai favorecer o pequeno. Além, é óbvio, o aumento da força política favorece pequeno, médio e grande, favorece a todos. Eu queria dar um exemplo prático. O presidente Toninho fez um movimento maravilhoso na questão dos produtores de leite em Belo Horizonte. Eu não entendo de leite, mas ele me explicou e nós pudemos, além de apoiar o movimento dele, nós também conversamos com o governador, nós três, a respeito do assunto dele, que era um assunto fundamental. Quanto mais melhorar a capacidade dos pequenos produtores, se não me engano, 220 mil famílias, que são pequenos produtores, isso reverbera para o comércio, para a indústria e para o comércio. Então, é importante, nós também, os pequenos comércios vão ganhar melhor se aquilo que o Toninho falou, se ele produzir, a indústria transformar o que o nosso cliente quer. Então, nós vamos vender muito mais fácil e com um custo mais barato, trabalhando sempre em cima da redução do custo Brasil. Basicamente, a nossa Federação da Agricultura, junto com o nosso Senar, atende, na sua grande maioria, pequenos produtores rurais. Nós temos hoje o nosso programa de assistência técnica e gerencial, atendemos mais de 20 mil produtores de forma gratuita e, na sua grande maioria, pequenos produtores. O exemplo que Nadinho falou do Minas Grita pelo Leite. 90% dos produtores rurais mineiros, repito, 90%, produzem até 250 litros dia. Isso é uma economia estritamente familiar. Essas pessoas estão passando por um momento de extrema dificuldade e nós temos um olhar que não tem a menor discriminação para o pequeno, para o médio e para o grande, mas quem
tem sempre a maior atenção é o pequeno produtor que mais precisa, que menos assistência técnica tem e que menos pacote tecnológico, na maioria das vezes, tem na sua fazenda. Mas é o que nós estamos fazendo, transformando essas pessoas, melhorando as suas vidas e fazendo com que eles tenham acesso às tecnologias proporcionais às suas capacidades, para eles continuarem no campo, continuarem produzindo e mantermos essa estabilidade social tão necessária, principalmente no caso da pecuária leiteira mineira. Já foi a prova da União, porque na prática o setor atingido seria a indústria. Porque a proibição das importações afetava o setor industrial, o setor de laticínio. Mas houve a compreensão por parte do setor industrial e o nosso diálogo já foi pedindo para ele, porque o governador, quando o Toninho fez o pedido, ele olhou para mim instantaneamente e a indústria. Falei, não, a indústria apoia o pleito, no sentido de que, de fato, há uma situação de desequilíbrio, e isso precisa ser corrigido, e não vai haver um grande impacto no setor industrial em Minas Gerais, mas eles entendem que o ganho coletivo é maior. Então, na prática, essa é a visão. A gente teve uma visão sistêmica, o nosso setor ia perder, sim, um pouco, mas entendia que o ganho a médio e longo prazo é maior, então nós abrimos mão. E foi uma decisão ali na hora, e o governador, se o Toninho tivesse pedido sem a nossa presença ali, o governador provavelmente ia falar assim, não, tem que ouvir o setor industrial, tem que ouvir a Fé Comércio. Como nós três estávamos lá, ele já tomou a decisão, eu na hora também fiz a escuta com o setor de laticínio, liguei na hora, já dei resposta na hora, e o governador, logo no outro dia, fez um anúncio lá junto com o Toninho. Então já é uma prova concreta do que essa união pode fazer, não somente para os micro e pequenos, mas para todo o setor produtivo de Minas. Presidentes, o Brasil vive um momento importante com a reforma tributária sendo discutida no Congresso. Claro que cada uma das federações tem uma visão sobre o projeto, mas como que essa união interfere nessa questão? Olha, eu acho que é isso que o Flávio falou. A indústria defendeu e vai defender na lei complementar agora o lado dela, a agricultura, o agronegócio também e o comércio separadamente. Nós temos um problema que é o problema da alíquota. Qual vai ser a alíquota, quanto que vai ficar, e no preço final, vai subir, não vai subir. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um trabalho setorizado, cada um, mas também, logo na hora que aparecer esse valor, nós vamos nos unir e trabalhar juntos, assim como trabalhamos na questão do leite com o governador. No caso, vai ser com a União. Nós temos uma base política muito grande, representativa em Brasília, são os deputados federais. Nós podemos fazer um trabalho com eles para que eles entendam, dentro daquilo que o Flávio explicou. Ganha-se um pouco, perde-se um pouco, mas a longo prazo nós vamos ganhar juntos. O setor produtivo ganha juntos. Essa é uma pauta que nós discutimos amplamente, porque existe aí um dito popular onde produtor rural não paga imposto. Me permitam abrir um pouquinho um parênteses aqui. O produtor rural já tem, dentro das suas propriedades, aqui em Minas Gerais, um mínimo de 20% de área reservada onde ele não pode produzir. Então, se eu comprei 100 hectares de terra, eu tenho que deixar 20 hectares não produtivos para poder melhorar o ar de todos nós. Então, essa já foi um código florestal único no mundo, onde o Brasil faz isso, mas dos 66,3% de área preservada em todo o país, 33% estão dentro das propriedades rurais dos produtores rurais brasileiros, onde nós não somos remunerados por essa área onde nós não podemos produzir. Isso já foi aceito e acordado, inclusive, com a nossa anuência. Mas o que nos preocupa nesta reforma é se o consumidor final vai pagar por ela. E essa é a nossa preocupação. E a gente sabe, com o poder aquisitivo de boa parte dos brasileiros, se nós tivermos aumento nos alimentos, isso não vai ser bom para ninguém, nem para quem produz, nem para quem industrializa, tampouco para quem vende. Então, nós temos só a preocupação de entendermos que nós não podemos ter aumento nos alimentos, como vencemos isso na primeira etapa. E agora, para frente, vamos discutindo para que todo esse dinossauro desse sistema existente hoje no Brasil possa ser melhorado, mas melhorado para ser mais simplificado e com menos imposto
e com alimentos e os demais produtos produzidos por nós brasileiros chegue nas mesas e nas casas dos nossos consumidores a preços menores. Com relação à reforma tributária, uma coisa que o Toninho aventou aqui, que é muito relevante, que poucas pessoas esquecem, quem paga o imposto não é o produtor rural, não é o comerciante, nem é o industrial. Quem paga o imposto é a população. Nós, empresários, apenas arrecadamos o imposto. Então, à medida que a oneração de cada um desses segmentos, os produtos ficam mais caros para quem adquire eles lá na loja, no e-commerce, onde quer que seja, no produto final. E o nosso objetivo é que a reforma tributária seja justa. Eu acho que tem alguns critérios em comum que nos unem. Por exemplo, o limitador da carga tributária. Não impede nem a agricultura, nem o comércio, nem a indústria. Que fique limitada a carga tributária atual, que já está no texto da emenda constitucional. Que também onere tanto os produtos importados quanto os produtos nacionais. Que você retire a carga do produto nacional quando vai exportar e onere quando importa. Isso também está em linha com a agricultura, com o comércio e com a indústria. Então, tem vários pontos que nos unem. E outro ponto que nós todos unimos nós queremos a menor alíquota possível. Porque essa é a discussão da reforma tributária que não foi feita, que era o tamanho do Estado. Infelizmente, o Estado continua grande, então o imposto a ser pago terá que ser grande. E isso também acredito que une as três casas. Então, tem muito mais ponto de convergência que de divergência. E os de divergência nós vamos trabalhar aqui em comum para chegar a um denominador que fique razoável para todos. Pergunta do repórter Marconi Lima, da Rádio JM. Uma das dificuldades das cidades de menor porte é a atração de indústrias. Essa iniciativa pode ajudar a expandir o setor industrial para os municípios menores? Pode, justamente. Hoje eu estive aqui com o prefeito de Frutal e várias lideranças, e eles querem levar a unidade do SESI e do SENAI lá para Frutal. E eu até citei a nossa parceria e falei, olha, Frutal é uma cidade de médio porte, mas se a gente não fizer algumas coisas em conjunto com o próprio município, com os industriais de lá, fica difícil levar uma área de formação profissional pelo porte da cidade. E eles mesmos, quando vieram com a argumentação de que precisavam, é justamente porque quando vão buscar empresas, indústrias, perguntam quem vai fazer a formação de mão de obra? Não tem. Então, é um dificultador, sim, e essa ação ela vai possibilitar que municípios menores tenham acesso a essa possibilidade de desenvolvimento através de atração de indústrias, mas também não somente a atração de indústria, mas do varejo, também da agricultura. Então, se você me perguntar, sim, é um grande potencial para isso, e eu acredito que cidades que hoje a gente não consiga atender isoladamente com unidade física, a gente faça atendimento remoto ou atendimento em company, a gente talvez vai poder aumentar, talvez não, com certeza vão aumentar a presença física do sistema. Claro que isso é uma ação mais de médio prazo, eu acredito que, feitos os entendimentos que as equipes técnicas estão dialogando, nos próximos 2 anos, aí, talvez a gente comece a ver as primeiras unidades dos 3 em conjunto saindo aí pelo Estado. Ano passado, a FIENG e a FEComércio se juntaram para fazer uma campanha conjunta em relação aos produtos importados abaixo de $50 pelos sites estrangeiros. Hoje, como que vocês enxergam o balanço dessa campanha? Ainda tem mais mobilização para vir? Como que vocês enxergam isso? Nós fomos pioneiros, como estamos sendo pioneiros aqui hoje, nós fomos pioneiros em fazer um trabalho junto à mídia, junto à compreensão do consumidor, na compra da questão dos itens importados até $50, e esse pioneirismo nosso, ele reverberou para as nossas confederações. A Confederação Nacional do Comércio, junto com a Confederação Nacional da Indústria, entrou com uma ADIM no Supremo Tribunal Federal para que houvesse esse equilíbrio, ou seja, se nós pagamos 60% de imposto de importação sobre aquele item importado, que seja $1 ou $50, nós pagamos, quem compra pelo site, também a empresa tem que passar esses 60%, porque quem perde o governo, ele deixa de arrecadar, a mercadoria chega muito mais barata que as nossas produções ou a nossa venda, e isso atrapalha todo mundo, tirando emprego nosso
e tirando fechamento de lojas, né? Boa tarde, David, da TV Integração. Uma pergunta que eu fiquei em dúvida é se as ações da agora para frente vai ser sempre em conjunto com os três setores, com as três federações, ou vai haver trabalhos separados das três federações, depois vocês vão se encontrar? Não. Nós vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Cada um tem o lema de defender o setor que ele representa. Nós, da agropecuária, nós temos 401 sindicatos rurais que, com as suas extensões de base, nós atendemos 810 municípios. Nós temos as nossas, nós não temos a parte física como o SESC, o SENAC tem, ou o SESI e o SENAI tem. Nós vamos dentro das propriedades rurais, a gente atende em loco. A grande parte dos nossos atendimentos do Sistema S é em loco. Então, nós vamos andar junto nas pautas positivas para que a sociedade entenda que Minas saiu na frente mais uma vez. Nós vamos discutir todos os assuntos, sejam eles técnicos, sejam eles políticos, de forma a ter um denominador comum para todos nós, mas, evidentemente, vamos continuar tendo as nossas posições pessoais que representam os nossos setores. Mas, certamente, por maior ou menor que seja essa união a partir de hoje, a sociedade como um todo vai ter uma visibilidade nossa muito melhor, porque certamente vamos fazer ações mais assertivas e com uma objetividade maior do que foi feito se comparado com o passado. Então, basicamente é isso, vamos continuar fazendo cada um o nosso trabalho, mas sempre que possível vamos nos reunir. Moramos os três em Belo Horizonte e certamente teremos muitas pautas em comum para podermos juntar forças e sermos melhor para todos nós. Complementando o Toninho, quer dizer, a atividade no dia a dia, cada entidade tem sua vocação, seu segmento específico e sua área de atuação. Mas eu acredito que essa união é igual coçar, quando você começa, você não para. A união ela é positiva, ela gera sinergia. Então, a tendência é que as ações vão sendo integradas cada vez em maior proporção. Então, a gente já está se unindo mais do que quando a gente iniciou esses diálogos e essa iniciativa, porque os cases serão mais de sucesso do que de fracasso. À medida que a taxa de êxito sobe, porque unir é bom, a propensão que a união aumente, estenda a nossa área de atuação é maior. Então, acredito que é uma integração que começa de menor porte e vai e aumentando, e até coisas que hoje nós não pensamos ou projetamos fazer em comum, talvez a gente faça daqui a 10 anos. Talvez não esteja o Toninho lá, não esteja o Nadinho lá, nem eu, mas a semente semeada aqui hoje, adubada, plantada, porque ela, na verdade, é fruto de um diálogo, de uma série de coisas, isso está sendo tratado dentro das entidades também. A gente tem frequentado, cada um frequentado as entidades um do outro. Então, você vai plantando esse denominador comum e vai tirando as diferenças. Porque, obviamente, sempre existem diferenças setoriais, né? Então, o objetivo é tirar as diferenças, porque nós temos muito mais semelhanças do que diferenças. E aí, com isso, aumentar a nossa integração, que, para nós, é uma melhor entrega para toda a sociedade. Por fim, só queria dar um exemplo. Quando nós realmente planejamos isso tudo, a primeira pessoa que a gente convidou para um almoço foi o governador. Ele veio, nós fomos super sinceros com ele nos nossos pontos. No final da reunião, ele falou, olha, eu gostaria de ter com vocês, no mínimo, a cada 2 meses, uma reunião dessa. Então, prova que o próprio governo entendeu que seria benéfico para todos nós, inclusive para o governo. É isso. Pergunta do repórter Alan Passos, da Rádio Itatiaia. A população pode esperar redução de preços de produtos como uma consequência dessa ação conjunta entre as 3 federações? Eu acho que na hora que nós conseguíamos uma representatividade... Eu vou dar um exemplo. Nós precisamos resolver as questões das estradas de Minas Gerais, que são as estradas do governo federal. Se nós conseguirmos os nossos pleitos com os políticos,
nós vamos reduzir o custo Brasil. Reduzindo o custo Brasil, nós conseguimos entregar um produto mais barato para todos. Esse é um exemplo. Toda sinergia pode ser captada nos preços de produtos e serviços, né? Nós poderíamos estar fazendo 3 eventos aqui como esse, está sendo feito só um, né? Então, já reduziu o custo. Então, na prática, sim, com certeza, ao longo do tempo. E quando a gente conseguir integrar ainda mais as cadeias, né, aí sim, você vai falar para a população um grande volume de produtos e serviços sendo ofertados. E se a gente vê isso nos nossos pleitos, os nossos pleitos são todos pró-sociedade. Essa conversa de que pleito de empresário é ruim para a sociedade é uma conversa, é uma falácia. Os pleitos de empresário geram crescimento econômico, geram maior geração de riqueza e, com isso, maior prosperidade. Então, toda vez que o ambiente de negócio melhora, a sociedade floresce. E esse é o nosso objetivo. A maior parte das nossas ações vão ser na direção de melhorar o ambiente de negócio. Com isso, toda a sociedade vai beber. Mais uma. Boa tarde, Gabriela, da TV Paranaíba. A união, hoje, dessas 3 federações que a gente acompanha, vem como uma forma de desenvolvimento para o nosso estado de Minas Gerais. A gente quer saber se isso também vem com o intuito de ser um exemplo nacionalmente aí para outras partes do país, outras federações se unirem e trazerem esse tipo de desenvolvimento nacionalmente? Tomara que sim. Se a gente voltar lá no Minas Grita pelo Leite, onde o nosso governador, Flávio explicou muito bem aqui, com o aval da indústria dos laticínios, nós podemos não deixar mais as pessoas que estão importando ter a subvenção do ICMS, essas pessoas passaram a pagar a alíquota cheia, porque estão trazendo leite importado e valorizando o produtor da Argentina, do Uruguai, não o brasileiro. Esse exemplo seguiu imediatamente para Goiás, já chegou em Alagoas, já foi no Paraná, já foi no Mato Grosso. Tomara que esse exemplo também aconteça nos outros estados da federação, para que isso dê resultado positivo, para que a sociedade vá amadurecendo. Eu acho que isso é um amadurecimento dos setores, é um amadurecimento da democracia nossa, que entende que, apesar de sermos de setores diferentes, estamos avançando e amadurecendo para que a sociedade como um todo possa vir a ganhar. Se nós juntarmos as forças, certamente todos nós vamos ganhar. Aqui não tem interesse pessoal de medirmos aqui quem é mais ou quem é mais ou menos ou quem é menos. Nós somos todos, cada um num setor, mas vamos continuar juntos, sempre focando no nosso objetivo, melhorar a vida dos mineiros e dos brasileiros. Pergunta do repórter Renato Manfrim, do Estado de Minas. Só complementar aqui, se puder. Dizer que nós temos pelo menos alguns casos já concretos, a união está sendo anunciada hoje. O Nadim mencionou, a CNI e a CNC só moveram ação conjunta porque nós movemos conjunto primeiro, então nós já reverberamos lá. E depois dessa união aqui, dizer, eu vou levar esse tema para a CNI, tenho certeza que o Nadim vai levar para a CNC e que o Toninho vai levar para a CNA, e que nós vamos instigar outras federações a fazer o mesmo movimento. E depois, quando a gente abrir a primeira unidade em conjunta, começar a compartilhar unidades já existentes, que também é outra vertente, reduzindo aí custo e produtos das já existentes, com certeza vai reverberar no nacional. Porque isso não é só possível em Minas, isso é possível no Brasil todo. Então, você tem as estruturas em todo o país e o potencial de ganho de sinergia ele ocorre em todo o país. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse movimento, hoje aqui, é um dia histórico e que esse movimento vai reverberar com enormes iniciativas por todo o país e, com certeza, vai ser um ganho para o Brasil como um todo. Pergunta do repórter Renato Manfrim, do Estado de Minas. Qual o objetivo principal em comum que as 3 federações têm? E lutar por uma menor alíquota do ICMS é um objetivo que todas as 3 federações compartilham? Sim, a alíquota agora da reforma tributária, né? Do IBS e do CBS. Essa é uma luta nossa constante, com certeza. Falam em 27, como uma alíquota seria 25. Nós estamos tentando negociar para que seja o menor possível.
Mas o Flávio falou uma coisa muito importante. No texto já consta que nós não podemos ter aumento de carga tributária. Então, isso para a gente, nós vamos lutar até o final. Vai baixar o imposto? Nós acreditamos que no primeiro momento não. Mas também não pode aumentar. Então, nós vamos lutar por isso o tempo inteiro. É lógico que cada um dentro do seu setor. Encerramos com as perguntas. Muito obrigado. Ok? Obrigado a todos, pessoal.